Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Comunico que o presidente desta Casa, excelentíssimo senhor Marcos Martins, está em viagem para participar da etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas Gerais 2016, na cidade de Belo Horizonte, motivo pelo qual será substituído por este vice-presidente, conforme o previsto no artigo 16 do regimento interno dessa Casa. Solicito à senhora secretária que faça chamada dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, ausente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Presente. Pedro Adriano, Milton Alvim de Araújo, Ricardo de Almeida Fernandes. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 17 de agosto de 2016. A ata da 29ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 17 dias do mês de agosto de 2016, às 19h28, no plenário, vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Marcos Martins, secretariado pela vereadora Rita de Oliveira Fernandes. O presidente solicitou à secretária que fizesse chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Milton Alvim de Araújo, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Pedro Adriano. O presidente declarou aberta a 29ª reunião ordinária. A secretária procedeu à leitura das atas das reuniões ordinárias dos dias 3 e 10 de agosto de 2016, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. A secretária procedeu à leitura das correspondências recebidas. Ofício número 396/16, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, informação presta. Ministério de Educação libera recurso financeiro. João dos Reis Luzia, solicitação faz. Ofício número 396/16, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, informação presta. Correspondências pedidos, ofício número 349/16, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício número 350/16, aos familiares da senhora Juveneide de Oliveira dos Santos, encaminhamento faz. Ofício número 351/16, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, informação presta. Informação faz. Ofício número 352/16, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, informação faz. A secretária procedeu à leitura dos pareceres das comissões de legislação, justiça, redação, finanças, orçamento, tomada de contas, serviços, políticas públicas municipais, urbanismo, cidadania, na proposição de lei número 15/16. A seguir, o presidente concedeu livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. O vereador Pedro Adélio Viana apresentou uma indicação número 103/16, pavimentação asfáltica nas ruas Vander Ribeiro de Carvalho, Antônio José Bradariolo e Geraldo Damião Pinto, e no bairro Nova Cidade, os vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes e Otávio Júlio Gonçalves Filho apresentaram uma moção de pesar, número 48/16, aos familiares do senhor Sérgio Antônio Munhoz Fontana. Dando início à ordem do dia, o presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 15/16, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Assistência Social de Matias Barbosa, SUAS, Sistema Único de Assistência Social, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, sendo encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a emissão de parecer de redação final. Prosseguindo, o presidente colocou em única discussão e votação a indicação número 103/16, de autoria do vereador Pedro Adélio Viana. Pavimentação asfáltica nas ruas Vander Ribeiro de Carvalho, Antônio José Bradariolo, Geraldo Damião Pinto, no bairro Nova Cidade, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins,
Milton Alvim de Araújo, moção de pesar número 48, base 16, de autoria dos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Otávio Júlio Gonçalves Filho, aos familiares do senhor Sérgio Antônio Munhoz Fontana, sendo subscrita por todos os vereadores, sendo as mesmas cada uma a seu tempo, aprovados por unanimidade. Nada mais havendo em pauta, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 20h10, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis, Otônio, redator, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 17 dias do mês de agosto de 2016. Está em discussão a ata. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicita a senhora secretária que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas. Correspondências recebidas. Ofício número 016/16, Conselho Municipal da Juventude, solicitação fase. Ofício número 100/16, José Mauro de Souza, presidente do SICEP, solicitação fase. Ofício número 08/16, Delfina de Martins Guedes Costa, Departamento de Promoção Social, solicitação fase. Câmara 136, 187/16, Ministério de Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação libera recursos financeiros. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação libera recursos financeiros. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação libera recursos financeiros. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação libera recursos financeiros. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação libera recursos financeiros. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação libera recursos financeiros. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação libera recursos financeiros. Luzmar dos Santos, Divisão de Esporte e Lazer, solicitação fase. Com respondências pedidas. Ofício número 353/16, Prefeitura Municipal, encaminhamento fase. Ofício número 355, aos familiares da senhora Amélia Fernandes Mendes, encaminhamento fase. Ofício número 358/16, Geraldo Nascimento, diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, encaminhamento fase. Ofício número 307/16, aos familiares da senhora Aparecida Pires, encaminhamento faz. Ofício número 338/16, aos familiares da senhora Leda Souza Santos Gomes, encaminhamento faz. Ofício número 339/16, aos familiares da senhora Maria Luísa da Silva, encaminhamento faz. Ofício número 354/16, doutora Jana Aração e a toda a equipe de jornalismo da Rádio Globo do Diário Regional, encaminhamento faz. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das emendas de redação número 01 a número 07, na proposição de lei número 15/2016, do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e na proposição de lei número 15/2016. Emenda de redação número 01, a proposição de lei número 15/16. Substitui-se o ponto final no meio de um texto do caput do artigo 4º pela conjunção coordenativa aditiva, e passando o caput do artigo 4º a ter a seguinte redação. Artigo 4º. O Sistema Municipal de Assistência Social de Matias Barbosa, SUAS, realiza a gestão da Política Municipal de Assistência Social sob o comando do Departamento Municipal de Assistência Social, articulando os serviços, programas, projetos e benefícios da rede de proteção social de Matias Barbosa, formadas pelas unidades de serviços governamentais, pelas entidades prestadoras de serviços
socioassistenciais e pela participação social dos usuários com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades e riscos sociais. Seu foco de atuação é a população com maiores índices de vulnerabilidade e as situações de violação de direitos com o objetivo de substitui-se o ponto final no meio do texto do inciso 2º do artigo 9º pela conjunção coordenativa aditiva e a desdobra-se no inciso 2 do artigo 9º em alíneas. Artigo 9º. Proteção social consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para redução, prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, dignidade humana e a família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional, e com base nas vulnerabilidades e riscos sociais, as proteções sociais são ofertadas no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, por níveis de complexidade. Proteção social básica, proteção social especial de média a alta complexidade. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2016. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretária, Rita de Oliveira Fernandes. Justificação. O ponto final no meio do texto do inciso 2 foi substituído pelo pois, segundo a técnica legislativa no texto da lei, não é correto colocar ponto final e continuar a escrita na frente do ponto como se fosse um parágrafo. O texto 2 permanece o mesmo, porém foi desdobrado em alíneas, a última parte visando facilitar o entendimento. As emendas propostas visam tão somente melhorar a técnica legislativa. Emenda de redação número 3, a proposição de lei número 15/16. Substitui-se o ponto final seguido da palavra são no meio do texto do caput do artigo 11 pela vírgula seguida da palavra sendo passando do caput do artigo 11 a ter a seguinte redação. Artigo 11. São considerados serviços de proteção social básica de assistência social aqueles que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade através do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visa a acolhida, a convivência, socialização e as famílias vulnerabilizadas, sendo considerados serviços de proteção social básica e as seguintes modalidades. Parágrafo único. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2016. Comissão de Legislação e Justiça, redação. Presidente Joaquim Benedito de Almeida, relator Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário Rita de Oliveira Fernandes. Justificação. O ponto final, segundo da palavra são no meio do texto do caput do artigo 11 foi substituído pela vírgula seguida da palavra sendo, pois, colocar o ponto final, continuar a escrita na frente do ponto como se fosse o parágrafo no texto da lei, contraria a técnica legislativa. Assim, a emenda proposta visa tão somente melhorar a técnica legislativa. Emenda de redação número 04, a proposição de lei número 15/16.
Substitui-se o ponto final no meio do texto do caput do artigo 12 por conjunção coordenativa aditiva, passando o caput do artigo 12 a ter a seguinte redação. Artigo 12. A proteção social especial é modalidade de atendimento assistencial destinada às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, negligência, maus tratos físicos e ou psíquicos, violência sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, situação de rua e situação de trabalho infanto-juvenil. É composto por serviços de média e alta complexidade. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2016. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, Rita de Oliveira Fernandes. Justificação. O ponto final no meio do texto do caput do artigo 12 foi substituído pelo e pois colocar o ponto final e continuar a escrita na frente do ponto como se fosse um parágrafo no texto da lei contrária técnica legislativa. Assim, a emenda proposta visa então somente melhorar a técnica legislativa. Emenda de redação número 05/16 de lei número 15/16. Substitui-se o ponto final seguindo da palavra são no meio do texto do caput do artigo 13 pela vírgula seguida da palavra sendo, passando o caput do artigo 13 a ter a seguinte redação. Artigo 13. A proteção social especial de média complexidade oferece atendimento às famílias ou indivíduos cujos direitos são violados e cujos vínculos familiares e comunitários estão fragilizados, mas não rompidos, querendo atenção especializada e individualizada, além de acompanhamento contínuo e monitorado, sendo considerados serviços de proteção social especial de média complexidade as seguintes moralidades. Justificação. O ponto final seguido da palavra são no meio do texto do caput do artigo 13 foi substituído pela vírgula seguida da palavra sendo, pois, colocar o ponto final e continuar já escrito na frente do ponto como se fosse o parágrafo no texto da lei contrária e a técnica legislativa. Assim, a emenda proposta visa tão somente melhorar a técnica legislativa. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2016. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, Rita de Oliveira Fernandes. Emenda de número 06, a proposição de lei número 15/16. Substitui-se o ponto final seguindo da palavra são no meio do texto do caput do artigo 14 pela vírgula seguida da palavra sendo, passando o caput do artigo 14 a ter a seguinte redação. Artigo 14. Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem proteção integral para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados do seu núcleo familiar e ou comunitário, sendo considerados serviços de proteção social especial de alta complexidade, as seguintes modalidades. Justificação. O ponto final, segundo da palavra, são no meio do texto do caput do artigo 14, foi substituído pela vírgula seguida da palavra sendo, pois, colocar o ponto final e continuar a escrita na frente do ponto como se fosse um parágrafo no texto da lei contrária. E até
contraria a técnica legislativa. Assim, a emenda proposta visa tão somente melhorar a técnica legislativa. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2016. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretária, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Emenda de redação número 7. A proposição de lei número 15/16. Desdobra-se o inciso 3º do artigo 15, alíneas passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3. Vulnerabilidades temporais. Prestação temporária de alimentação. Custeio de gastos para expedição de documentos pessoais como fotografia, fotocópia, desde que não disponibilizados por sistemas oficiais facilitadores de documentação. A compra de materiais para construção elétricos e hidráulicos, para evitar ou diminuir riscos e danos e oferecer segurança às famílias, à sua vizinhança, provendo pequenos reparos na moradia. Aquisição de vestuário e agasalhos, colchões e cobertores. Prestação de aluguel temporário. Outras provisões que considerem especificidades territoriais, como mudanças e passagens. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2016. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretária, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Justificação. O texto do inciso 3º do artigo 15 permanece o mesmo, porém foi desdobrado em alíneas, visando facilitar o entendimento. A emenda proposta visa tão somente melhorar a técnica legislativa. Comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 15/16. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolada em 18 de maio de 2016 a proposição de lei número 15/16, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Assistência Social de Matias Barbosa, SUS, Sistema Único de Assistência Social, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 17 de agosto de 2016. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos, de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. A comissão opinou por apresentar as emendas de redação número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, visando somente melhorar a técnica legislativa, não alteração do teor da lei. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação de alternativa técnica, sugerida também uma opção política,
do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar proposição de lei número 15/16, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Projeto de lei número 15/16 dispõe sobre o Sistema Municipal de Assistência Social de Matias Barbosa, SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2016. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretária, Rita de Oliveira Fernandes. Conceda a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Pedro Adélio Viana. Quero desejar uma boa noite a todos os companheiros, os vereadores, a mesa, a dona Regina, que está aqui conosco essa noite. Eu tenho aqui em minhas mãos a indicação número 114/16, que a emenda é a pavimentação asfáltica nas ruas Virgílio Alves e Ananias de Almeida, no bairro Monte Alegre. Excelentíssimo senhor Marcos Martins, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito oficial excelentíssimo senhor prefeito, indicando providenciar a pavimentação asfáltica nas ruas Virgílio Fabiano Alves e Ananias de Almeida, no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016, Pedro Adélio, vereador. Justificação. Os moradores solicitam providência a respeito da má conservação das ruas. Só me desculpe, por favor, que falei do presidente Marcos Martins, do Otávio Gonçalves Júlio, da presidente do exercício, fazendo uma corretiva aí. Obrigado. Júlio Gonçalves. Isso. Por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Fernando de Assis Cipriani. Senhor presidente, tenho aqui uma moção de pesar em nome de todos os vereadores, a família do senhor Francisco de Assis, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento, 17 de agosto de 2016. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Evandro José Clóvis. Quero cumprimentar a todos os ilustres. Uma boa noite, né? Que Deus nos abençoe nessa noite tão querida. Bom, senhor presidente, moção de pesar, escrito por todos os vereadores. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais, após ouvido plenário, requer ao senhor excelentíssimo presidente da Câmara Municipal oficiar a família do senhor Maurício Delgado de Assis, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento no dia 22 de agosto de 2016. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016. Escrito por todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Agradecer, vereador. Com a palavra o vereador Carlos Antônio de Castro Lopes. Moção de pesar número 49 de 2016. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar a família do senhor José Roberto Costa, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento no dia 21 de agosto de 2016. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016. Assinado por todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Agradecer, vereador. Dando início à ordem do dia, está em discussão a emenda de redação número 01, a proposição de lei número 15/2016. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda de redação número 02, a proposição de lei número 15/2016. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Está em discussão a emenda de redação número 03, a proposição de lei número 15/2016. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda número 04, a proposição de lei número 15/2016. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda de redação número 05, a proposição de lei número 15/2016. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda de redação número 06, a proposição de lei número 15/2016. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda de redação número 07, a proposição de lei número 15/2016. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei número 15/2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Assistência Social de Matias Barbosa, SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a indicação número 114/2016, de autoria do vereador Pedro Adélio Viana, pavimentação asfáltica nas ruas Virgílio Fabiano Alves e Ananias de Almeida, no bairro Monte Alegre. Vai comentar, professor? Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar, número 49/2016, de autoria de todos os vereadores, aos familiares do senhor José Roberto Costa. Por ser de autoria de todos os vereadores, está automaticamente aprovado. Está em discussão a moção de pesar, número 50/2016, também de autoria de todos os vereadores, aos familiares do senhor Francisco de Assis. Por ser de autoria de todos os vereadores, automaticamente aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar, número 51/2016, de autoria de todos os vereadores, aos familiares do senhor Maurício Delgado de Assis. Também, por ser de autoria de todos os vereadores, está aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório Jocenir Gama Pereira, no dia 31 de agosto de 2016, das 9 às 11 horas, para o Conselho Municipal da Juventude, para a realização de reunião do Conselho. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório Jocenir Gama Pereira, nos dias 20 de setembro, 25 de outubro, 22 de novembro e 13 de dezembro de 2016, das 8 às 17 horas, para o Departamento Municipal de Promoção Social, para a realização de capacitação que será ofertada aos conselheiros de direitos da criança e adolescente, conselheiros tutelares e demais atores sociais. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de empréstimo das dependências da Câmara, banheiros bebedouro, no dia 7 de setembro, das 14 às 18h30, para a Divisão de Esportes e Lazer, para apoio na terceira corrida Expo Matias,
Expo Matias. Esse pedido, na verdade, já foi apreciado por esta casa. O que estão pedindo é a transferência da data, pois tinha sido aprovado para os dias 3 e 4 de setembro. E eles encaminharam o ofício para remarcar para o dia 7 de setembro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo oradores inscritos, solicito a senhora secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Carlos Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, ausente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Bianco, Vitor Alvim de Araújo, Rita de Oliveira Fernandes, presente. Declaro encerrada a presente reunião e agradecendo a presença de todos. Boa noite.